Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, por que é que os protestantes negam tanto a estadia de Pedro em Roma? Porque nós podemos ver nitidamente que a carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no finalzinho, na sua saudação, a partir do versículo 12, São Pedro vai dizer que ele saúda, a outra eleita, a igreja a qual ele escrevia a carta, ou seja, no início da carta, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer a quem ele escreve. Veja, bem interessante. De Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos escolhidos que residem na dispersão do povo, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos pelo desígnio de Deus Pai, pela consagração do Espírito, para se submeterem a Jesus Cristo e serem aspergidos com seu sangue. A vós, graça e paz abundantemente. Então, São Pedro faz a sua saudação dizendo para quem ele escreveu. Ele escreveu para os escolhidos ou os eleitos que residem na dispersão do ponto. Ele vai dizer alguns locais. Então, Pedro está escrevendo para esse pessoal aí, para essas igrejas, essas comunidades. E por isso, como não tem um endereço específico, fica como uma carta católica, uma carta que serve para todas as igrejas. Claro que as demais cartas, as de Paulo e todas elas, por exemplo, a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, serve para todas as igrejas no mundo inteiro hoje. Porém, tinha um endereço específico. Por exemplo, as 7 cartas do Apocalipse tinham um endereço específico, Éfeso, Tessalônica e assim sucessivamente. E no final da carta, duas coisas importantes, o início da carta e o final da carta. No final da carta, São Pedro vai dizer assim, lá no finalzinho, no versículo 13, vai dizer: saúda-vos a comunidade dos escolhidos de Babilônia e também meu filho Marcos. Então, Pedro, quando diz aqui, vos saúda, veja, vos saúda a comunidade dos escolhidos de Babilônia. Quando Pedro vai dizer, vos saúda a comunidade escolhida de Babilônia, Pedro está falando aqui nitidamente de Roma. Por quê? Porque Roma era conhecida naquele período, dentre os cristãos, como sendo Babilônia. Por quê? Porque Babilônia era uma imagem do politeísmo, da depravação, da prostituição, de tudo que você pudesse imaginar, o Império de Babilônia era. Os protestantes insistem em querer dizer que não é Roma. Veja, na Bíblia NVI protestante, uma Bíblia de estudo protestante, NVI, que significa Nova Versão Internacional. No rodapé dessa Bíblia, 1 Pedro 5,13 vai dizer assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Nessa Bíblia, eu estou com ela em mãos aqui, eu estou com a edição, livro, texto físico, não é em PDF, não é em site, não, na mão. Aqui tem um rodapé dessa Bíblia. Quando Pedro diz, aquele que está em Babilônia, em cima da palavra Babilônia, existe uma letrinha, não sei se vai dar para você ver, Cadê Babilônia? Aqui onde está meu dedo, tá vendo? Tem um B aqui em cima, a palavra Babilônia tem um B. Em cima dessa palavra Babilônia tem uma letrinha B, e aqui eu vou para o rodapé da Bíblia. Ele vai dizer assim, muito provável, veja, muito provável Roma. Está dizendo que muito provável Roma. Claro que
a Bíblia protestante, quando a Igreja Católica diz que Jesus funda a igreja ali em Pedro, as pessoas vão dizer, não, Pedro não tinha como ser. Vamos esquecer essa questão da fundação da igreja. Aí para nós católicos, Pedro é o primeiro papa, o primeiro líder da igreja, o cabeça do colégio apostólico, aquele que está à frente da igreja que nasce. Isso é nítido. Negar isso é negar todas as escrituras. É como que você dissesse assim, eu não quero saber das tuas palavras, Jesus. Eu não quero saber. O que importa é o que eu entendo aqui do texto e acabou. Tuas palavras não importam, né? Não importa que Jesus deu as chaves a Pedro, não importa que Jesus disse a Pedro, Pedro, eu orei por ti para que tua fé não se desfaleça, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Não importa que Jesus, lá em João capítulo 21, né? Capítulo 21, versículo 15, não importa que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Jesus, como sendo o bom pastor, dá o pastoreio da sua igreja a Pedro. Não importa que lá no capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 42, quando André apresenta Pedro a Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Simão, a partir de hoje chamar-te-ás Kefas, que quer dizer pedra. Nada disso importa, nada disso importa. Não importa que todos os autores sagrados, né, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles, quando vão escrever sobre a lista dos apóstolos, colocam Pedro como sendo o primeiro da lista, encabeçando a lista, mesmo sem Pedro ter sido o primeiro discípulo a ser chamado. Nada disso importa. O que importa é negar. Por quê? Porque se eu disser que Pedro esteve em Roma, que Pedro fundou a comunidade de Roma como Santo Irineu de Leão, está aqui, eu não vou pegar não. Está aqui, a patrística. Santo Irineu de Leão vai dizer que Pedro e Paulo, enquanto evangelizavam em Roma, os apóstolos Mateus e João escreveram o seu evangelho, e Marcos e Lucas também escreveram o seu evangelho. E ali eles fundavam a comunidade de Roma. Santo Irineu vai dizer isso, eles fundavam a comunidade de Roma, ou seja, a diocese de Roma, né, da qual o bispo de Roma, hoje o Papa Francisco, é bispo da Igreja Universal, ou seja, da Igreja do mundo inteiro. É bispo de Roma, mas tem jurisdição sobre toda a Igreja do mundo inteiro. Aí aqui ele diz, no rodapé, muito provável que seja Roma, né? Muito provável. Babilônia aqui, que Pedro está escrevendo a carta, muito provável que seja Roma. Aí você vai lá para a explicação do rodapé da Bíblia, né? Capítulo 5, versículo 13 da primeira carta, ele vai dizer assim, Babilônia. Aí ele manda ver introdução, local de composição, né? O local de composição da carta. Aí a gente vai aqui para a introdução, né? No local de composição da carta, está aqui, lugar de composição da carta. Veja, né? Aqui, ó. Lugar de composição dessa carta. Aí vejam a pirueta para negar que Pedro estava em Roma, né? Veja. Em 5, versículo 13, né, aqui no lugar da composição, na introdução da carta, né, lugar da composição. Em 5,13, Pedro mostra que estava na Babilônia, quando escreveu primeiro Pedro, a primeira carta de Pedro. Entre as interpretações apresentadas, ele teria escrito, aí, primeiro lugar, na Babilônia egípcia, um posto militar. Segundo lugar, na Babilônia, Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia, segundo lugar. Terceiro lugar, em Jerusalém. E quarto lugar, em Roma. Por que não se coloca em primeiro lugar em Roma? Por que não se tem Babilônia como sendo Roma em primeiro lugar? Aí colocam aqui no finalzinho aqui. É bem possível que Pedro esteja empregando o nome Babilônia simbolicamente, como no livro de Apocalipse. Ver notas em Apocalipse 17, versículo 9 e 10. A tradição vincula Pedro, na parte final de sua vida, a Roma. Veja, a tradição vincula Pedro, na parte final de sua vida, a Roma. E certamente, para alguns escritores antigos, a redação da carta se deu ali. Entretanto, sabemos que a Babilônia existia no século I depois de Cristo. Então veja,
estão apelando para a Babilônia, cidade verdadeira Babilônia, né? Não simbólica, sendo Roma aqui, estão apelando aqui para que, veja, e certamente, Entretanto, sabe-se que a Babilônia existia no século I depois de Cristo, como cidade pequena à beira do Eufrates. Além disso, vemos que não é provas de o termo Babilônia ser usada como figura, né, de Roma antes da redação de Apocalipse. Aí, só porque João deixa claríssimo que Babilônia é Roma, né? João vai deixar isso claro, e todos os autores, ou pelo menos a maioria dos autores, vão dizer que Babilônia, que João escreve ali por volta do ano 95, é Roma, a Babilônia. Aí, infelizmente, eles vão dizer, não é. É a Babilônia ainda que existia no século I depois de Cristo, como cidade pequena à beira do Eufrates. Aí, né? Além disso, vemos que não há provas de o termo Babilônia ser usado como figura de Roma antes da redação de Apocalipse 95 depois de Cristo. 2. O contexto de 5,13 não é de modo algum figurado nem enigmático. Ou seja, estão dizendo que São Pedro só usaria a expressão simbolicamente Babilônia como símbolo de Roma se fosse um livro apocalíptico, se fosse um livro mítico, se fosse um livro numa linguagem apocalíptica. Não, meu querido. São Pedro escreve a sua carta totalmente de maneira normal, podemos assim dizer, mas no finalzinho ele vai especificar de onde ele está, de Babilônia. Ou seja, ele estava em Roma. Só que como Pedro era, entre aspas, fugitivo, porque estava sendo perseguido e queria ser morto, e inclusive, aonde foi que Pedro morreu? Aonde foi o martírio de Pedro? São Pedro morreu onde? Me diga, aonde foi que São Pedro morreu? No Japão? Em Jerusalém? São Pedro morre em Roma e é crucificado como seu mestre. Aí diz, eu não sou digno de morrer como ele. E por isso pede para que o crucifiquem de cabeça para baixo. Né? Então, meus irmãos, negar isso é negar a veracidade das Escrituras. É negar Jesus Cristo. É negar o sangue dos apóstolos, que Flávio Josefo vai dizer que é semente de novos cristãos. É negar todo o trabalho, todo o sacrifício por amor a Jesus e a sua igreja que os apóstolos fizeram. Negar isso é ir contra a verdade. Não tem como negar. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.